Olha, nós estamos num momento difícil nesse país. Nós temos um Estado, uma crença de que o Estado pode resolver tudo e deve fazer tudo. Que o Estado deve cuidar bem dos filhos dos outros, que o Estado é capaz de cuidar, de educar, de fazer, de acontecer, de intervir na economia, tem que mandar em tudo, tem que baixar preço por decreto, tem que fazer as coisas. Nós sabemos que o desenvolvimento econômico, nós tivemos aqui vários modos de produção na história da humanidade. Um deles se destaca, que tirou o homem da escuridão, que tirou o homem das trevas, da pequena produção, da vida de fome, da vida de dificuldades, que se chama sistema capitalista. Modo de produção capitalista, como gostam de dizer os senhores marxistas, do século XIX. Nós estamos no século XXI. Mas para usar um conceito de 200 anos atrás, nós temos que entender que esse Estado, no Brasil, que é um Estado que nasce de um país chamado Portugal, que controlava qualquer rota de comércio dentro do Brasil e que proibiu os seus cidadãos de se industrializar para comprar produtos da Inglaterra, que proibiu, fez um tratado de trocar panos, que a indústria têxtil é o berço da Revolução Industrial, por vinhos, que era a coisa que eles produziam artesanalmente. Um Estado que tem essa característica, que herda o direito romano, de uma Roma que odiava os comerciantes, o seu último imperador a perseguir os cristãos, Diocleciano, aquele que tentou controlar os preços do trigo, aquele que afundou o Império Romano. Ao controlar os preços, as pessoas deixaram de produzir sob a pena da morte e da tortura. Diocleciano baixou isso, houve o desabastecimento. Roma desabastecida, o povo começou a voltar para o campo, acabando o mundo das cidades, o mundo urbano, para pequenas produções, e inicia-se o feudalismo. Diocleciano, aquele que, para pagar as suas contas perdulárias, pegava as suas moedas de prata e as transformou em moedas vermelhas, de tanto injetar cobre nela para emitir novas moedas. As moedas já eram de cobre, não eram mais de prata, falsificando moeda porque não tinha impressora eletrônica da Casa da Moeda. Isso nós estamos falando no século III, nós não estamos falando hoje. Então, nós temos presidente que acha que controla a energia elétrica por decreto, ou que pode controlar o preço da gasolina. Nem Diocleciano no século III conseguiu. Não é ela que vai contra as forças de um mercado. Só que o Diocleciano não vivia no modo de produção capitalista. Ela vive. Aí é que é pior. Os agentes econômicos se organizam pela iniciativa de buscar lucro. O Estado brasileiro chegou à sua fim da sua capacidade de investimento. O Estado brasileiro está numa situação terrível. As contas públicas estão derretendo. Não há dinheiro para pôr no BNDES. Como será financiada a economia brasileira? Não há dinheiro para se colocar no BNDES. Vai tirar dinheiro do Bolsa Família para pôr no BNDES? Não tem dinheiro para pagar o Bolsa Família. Não tem dinheiro para honrar os salários de servidores a partir de novembro do ano que vem. A situação é uma situação que eu estava na Comissão de Finanças, vendo o orçamento do Estado de Minas Gerais, e venho aqui para a sala da luz, Antônio Carlos, do desenvolvimento econômico. Este é o caminho, isto é o que nós temos que buscar. O Estado brasileiro não fez as suas reformas, ele se agigantou com as suas estatais, se agigantou a mania dos que assumiram o seu comando, de que o Estado pode tudo, de que o Estado deve governar a todos. Essa é a intervenção do Estado na economia. Esse modelo de desenvolvimento econômico induzido pelo Estado faliu. Basta abrir os orçamentos públicos, ver a queda astronômica da receita e as despesas crescentes com custeio não param de subir de forma estratosférica. E isso não se encontra. Isso vai levar, o que sempre levou, a um processo de inflação alto, porque 10, 12% de inflação ao ano é alto, não é o caos como no passado. E aí a lei de responsabilidade fiscal é que impediu que nós voltássemos naquele Brasil dos anos 60, 70, 80, 90, aonde o governo acertava suas contas com a inflação de 40% ao ano, 120% ao mês, 300% ao mês e assim por diante. Nós não podemos mais ter moeda, expressão de valor de um povo, do seu trabalho. Nós precisamos
ter um novo processo de financiamento e captação da economia brasileira que não seja o banco estatal. Que não tenha que ir a político pedir dinheiro, os senhores empresários, que os senhores empresários não tenham que pagar propina para a agência de consultoria para poder tirar dinheiro no BNDES. Banco público não vai dar mais conta do crescimento que a economia brasileira precisa, nem da infraestrutura e quanto menos do financiamento de grandes investimentos numa retomada do ciclo econômico. Nós precisamos pensar numa nova forma de financiamento do nosso capitalismo. Nós precisamos da reforma tributária que desanima e desmotiva os senhores empresários que, como diz John Maynard Keynes, estes homens, chamados empresários, ávidos por lucros, as suas decisões de investimento são decisões de comprar máquinas, contratar trabalhadores, fazer movimentos, grandes empreendimentos, é o que geram renda e bem-estar para a população. Estes homens estão desanimados. Estes homens não querem investir pela reforma trabalhista que não sai, pela reforma tributária que não sai, para a bagunça do sistema político sem reforma política, pela reforma do Estado que quer se intrometer aonde não deve, não tem recursos, não tem condições. E é mau empresário. Não vamos falar de Petrobras. Essa empresa foi inventada para tornar o Brasil autossuficiente em petróleo. Eu era menino, escutava meu pai, um defensor nacionalista, dizendo isso. Eu já estou velho, aos 46 anos, e devo morrer sem o Brasil ser autossuficiente em petróleo. Essa empresa vai, daqui uns dias, teremos novas formas de combustíveis e ela passou e foi uma ladainha de século. Ela dizendo que ia tornar o Brasil autossuficiente em combustível fóssil, ia tornar o Brasil autossuficiente em gasolina. Todo país que eu vou aqui, até da gibeira da América Latina, às vezes a gasolina é mais barata que o Brasil. Que país é este que uma empresa tão importante abre um orçamento de licitação com 3 bilhões de início para uma refinaria e termina em 40 bilhões? Cadê os seus técnicos, os seus engenheiros? 3 para 40 são 37 bi. Existia orçamento ou era tudo feito com os funcionários públicos, a sua direção, para conluiar e aditivos com as empreiteiras e saquear a República? Esse país é um bando de aproveitadores e saqueadores da República. Ora travestido de empresário, ora travestido de político, ora travestido de povo. Todo mundo dando a sua mordida. Dessa forma fica difícil. Desta forma fica difícil encorajar o nosso povo a acordar cedo, a empreender, a pagar impostos, a enfrentar a justiça trabalhista, a justiça fiscal, a justiça regulatória da prefeitura, do governo, do Estado, tudo, e fazer a economia girar. Essas pessoas não querem abrir lojas, shoppings, indústrias, novas plantações, novos negócios. Estão todas ressabiadas, todas de bico baixo, como diria minha velha mãe. Então, na verdade, nós precisamos revigorar o nosso país. Esse ciclo de debates precisa buscar, Antônio Carlos, soluções dentro desses campos, desses pontos que aqui eu toco. Nós precisamos reformar o nosso país. Nós estamos precisando, sim, de ideias liberais. Nós precisamos de economistas como von Mises Ludwig, economista austríaco, pai do liberalismo austríaco, que é um homem de bom senso e que enfrenta os marxistas e que enfrenta tudo que está aí e nos mostra na sua teoria. Mas isso aqui, pelas escolas francesas e as doutrinas que tem por aí, isso é proibido de ensinar aqui. Aqui só se ensina aquilo que advém, muitas vezes, do marxismo. A Unicamp quer falar em várias coisas, mas todas elas com ideias sempre de que o Estado pode tudo. Nós precisamos buscar novas formas de alternativas. Só o crescimento econômico poderá nos redimir das desigualdades materiais, regionais, financeiras que esse país atravessa, das dificuldades financeiras que esse país atravessa. Só o crescimento econômico, só a retomada do desenvolvimento econômico. Desejo a todos os participantes que possam lograr êxito nesse fórum, senhor presidente. Desejamos aos senhores palestrantes que a luz sagrada desça e que nós tenhamos maiores probabilidades, porque na matemática não existe a esperança. A matemática aceita a probabilidade. E os empresários não agem em esperança. Olham o número do caixa, olham as suas receitas minguarem, eles e as multinacionais, que redirecionam o investimento para o México, para o Chile, para a Colômbia, para o Panamá, todos esses crescendo a taxas 10 vezes maiores do que a nossa.
Então, na verdade, nós vamos ficar numa situação difícil com as multinacionais, com o empresariado nacional, com os pequenos e médios empreendedores. Nós precisamos sacudi-los. E, para isso, eles querem resultados concretos. Chega de balela, chega de discurso. Nós precisamos de grandes reformas nesse país, estruturais, na área de capitais, na área de legislação. Nós precisamos que os nossos promotores, e os nossos juízes, e os nossos operadores de direito, romano, português, esse direito das ordenamentos filipinos, e os romanos odiavam os comerciantes, não entendiam naquele modo que não era o capitalista, e fizeram toda a legislação para cercá-los e prejudicá-los. Daí os países anglo-saxões, que não têm essa tradição no direito romano, prosperarem, e nós que optamos pelo direito romano, luso, português, da escola de Coimbra, que entrou no Brasil, dos ordenamentos filipinos, sebastianinos e sei lá o que mais, são todos contra a iniciativa privada, todos contra a liberdade de investimento. Este modelo secular, herdado da corte portuguesa, implantado aqui no Brasil, de desprezo pelo agente econômico empreendedor, é terrível. Joga o Brasil sempre como que o maior agente empreendedor sou eu, Dom João, Dom Manuel, eu, o rei de Portugal, eu, o imperador, Dom Pedro II, eu, o senhor Ernesto Geisel, eu, o senhor Lula, eu, o senhor Dilma. É o país aonde esses homens é que vão decidir e comandar a economia. Nós estamos de saco cheio disso. Nós queremos a iniciativa privada, o povo. Nós temos que ter agentes econômicos capazes disso, e não um país que se escreve a sua história esperando que o governo, o Estado, algo que não tem dono, que é de todos, que campeia a corrupção, que campeia os interesses menores, e que, acima de tudo, no Brasil, é inoperante e ineficiente em qualquer regime, seja de direita, nos militares, seja de esquerda, no que está aí. Então chega de Estado. E aqui não é esse discurso bobo de Estado mínimo, não. É um discurso real e prático do que nós queremos no Brasil. Que a nossa sociedade civil privada, os nossos agentes econômicos, possam empurrar e caminhar o Brasil, não só os internacionais, mas os nacionais, juntamente com os internacionais, para esse país ter um crescimento sustentado. E que o governo faça a sua parte, planeje a infraestrutura, planeje a abertura. O Brasil não tem energia para crescer, o Brasil não tem estradas para crescer, o Brasil não tem portos para crescer, o Brasil não tem ferrovias para crescer, o Brasil sequer tem um plano nacional de logística sério. Um plano nacional de logística integrado de todo este continente chamado Brasil deveria ser a missão número 1 de um presidente da República, de um Juscelino Kubitschek, que enxergou lá nos anos 50, aqui na roça de Minas Gerais, que era um estado ainda não industrializado, não tinha uma indústria automobilística quando ele foi governador desse estado, enxergou que o binômio energia e transporte seria as portas do futuro para a industrialização. Então nós esperamos sim, homens que acreditem e apreciem na força da iniciativa privada, homens como Juscelino Kubitschek, que foram buscar a Ford e a Volkswagen para vir para o Brasil contra esquerdistas que não queriam aqui multinacionais. Gente que tinha preconceito contra capital estrangeiro. Isso é um absurdo. Capital não tem cor e não tem graça, seja nacional ou estrangeira. A lógica é uma só, é lucro. E nós precisamos ter pessoas que corram atrás disso para gerar renda, emprego, salário para as pessoas aí. Porque nós vamos caminhar numa deterioração econômica muito rápida da forma que está o Brasil no começo do ano que vem. E vamos ter dificuldades insanáveis para as prefeituras, para os governos do Estado e para o próprio país. Que Deus nos abençoe e que esse seminário possa dar um proveito a Minas Gerais e ao Brasil. Muito obrigado.